Ele foi chamado de assassino, de herói e de fantasma. Billy the Kid, um nome que ecoa por mais de 140 anos, gravado a bala nos desertos do Novo México. Dizem que matou 21 homens antes de completar 21 anos. Dizem também que não morreu, quando disseram que morreu. Mas o que é verdade e o que é lenda? Hoje você vai conhecer a história real de Billy the Kid, o pistoleiro mais temido e talvez mais incompreendido do Velho Oeste. Ele nasceu como Henry McCarty, em algum ponto obscuro da cidade de Nova York, entre novembro e dezembro de 1859. Nada nele anunciava o que viria a se tornar. Não havia ouro no berço, nem destino escrito nas estrelas. Era apenas mais um menino em meio à poeira e à luta diária de milhares de imigrantes irlandeses tentando sobreviver nos becos escuros da América do século XIX. O pai, desconhecido. A mãe, Catherine, fazia o possível para manter os filhos vivos em um país que não oferecia muito aos pobres. Quando a doença a levou, Henry ainda era um menino franzino, tímido, mas observador. A morte dela foi o primeiro golpe, e talvez o mais profundo, que o empurrou para a margem da sociedade. Depois disso, ele vagou com o irmão e o padrasto pelo oeste americano, mudando de cidade em cidade, carregando pouco mais que o próprio nome. Chegaram ao Novo México em busca de uma nova vida, mas encontraram apenas mais poeira, mais promessas vazias e um território em constante tensão entre ganância, violência e sobrevivência. A essa altura, Henry já tinha aprendido a se virar sozinho. Lavava pratos, carregava lenha, fazia pequenos bicos por algumas moedas. E quando não havia moedas, havia fome. Foi nesse cenário que o menino começou a mudar. O franzino e obediente filho de imigrantes dava lugar a um jovem ousado, ágil, carismático e perigosamente inteligente. Ele começou a usar apelidos: Kid Antrim, Henry Antrim, William Bonney. Cada nome era uma nova versão de si mesmo, como se a identidade real estivesse em construção, ou talvez em fuga. Ainda não havia sangue em suas mãos, mas os olhos, esses já carregavam um brilho inquieto, como se soubessem que o mundo não perdoaria a bondade. E assim, o menino órfão e esquecido pelo destino começava a trilhar o caminho que o transformaria em lenda. Não com grandes atos, mas com pequenas escolhas, feitas na sombra, no silêncio, entre a lei e o caos. Era 1875. Henry McCarty tinha apenas 15 anos quando cometeu seu primeiro crime. Um gesto quase infantil, mas que marcaria o ponto sem retorno em sua jornada pelo lado errado da história. A vítima, um lavadeiro chinês de Silver City, onde Henry trabalhava como ajudante em uma pensão. O motivo? Uma aposta, talvez uma travessura, talvez apenas fome ou orgulho juvenil. O garoto roubou algumas roupas do lavadeiro, escondeu o que pôde e foi pego pouco tempo depois. Preso por furto leve, foi trancado em uma cela minúscula, mas não ficou lá por muito tempo. Numa noite silenciosa, ele escapou por uma chaminé como um fantasma de carne e osso. Ágil, leve, invisível. Pela primeira vez, a liberdade veio pela desobediência. E o gosto da fuga foi doce o bastante para mudar sua percepção do mundo. A partir dali, Henry passou a entender que havia um caminho fora da lei. Um caminho perigoso, mas onde ele podia vencer com esperteza, com rapidez, com ousadia, coisas que o sistema nunca premiava em um órfão pobre. Ele começou a andar com gente de má reputação. Passou por Arizona, por fazendas e tavernas, cruzando cidades pequenas, muitas vezes dormindo ao relento. Aprendeu a atirar com quem vivia do gatilho e descobriu que a violência era tão valorizada quanto o dinheiro no Velho Oeste. Nessa época, ainda era apenas um garoto com uma arma, mas já havia algo diferente nele.
um brilho nos olhos, uma rapidez nas mãos e uma raiva silenciosa contra tudo o que o mundo lhe havia negado. Não demoraria muito para que o menino que roubava roupas fosse acusado de assassinato. E naquele momento, Henry McCarthy morreria de vez, para dar lugar ao nome que o Oeste jamais esqueceria: Billy the Kid. Após sua fuga da prisão juvenil, Billy nunca mais teve um lar. Era o início de uma vida em fuga, com a estrada como abrigo e o perigo como companheiro constante. O deserto do Novo México o acolheu com seu calor impiedoso e silêncio mortal. Billy aprendeu a sobreviver, a desaparecer nas sombras, a confiar em poucos e principalmente em si mesmo. Seu talento para escapar, sua lábia rápida e seu rosto ainda juvenil o transformavam em algo inusitado, um criminoso que despertava tanto medo quanto fascínio. Foi no Arizona que ele cometeu seu primeiro assassinato. Um ferreiro mexicano, Frank Windy Cahill, o agrediu após uma discussão em uma taverna. Billy caiu no chão, levantou-se coberto de poeira e humilhação, puxou o revólver e disparou. Um único tiro, letal, foi legítima defesa, segundo alguns. Frio e desnecessário, segundo outros. Mas para Billy aquilo foi mais do que um crime. Foi uma ruptura definitiva com a vida comum. Agora era um matador. E todos sabiam disso. Com o rosto estampado em cartazes de procurado, ele cruzou a fronteira de volta ao Novo México, onde se envolveu com gangues locais. Homens armados, assassinos contratados, ladrões de gado. Gente sem lei, sem pátria e com olhos treinados para reconhecer outro predador. Billy se destacou entre eles, não apenas pela habilidade com as armas, mas pela inteligência, pela coragem e pelo carisma. Ele era rápido, muito rápido. Diziam que sacava o revólver antes mesmo da sombra se mover. E ainda ria depois. Logo foi recrutado pela gangue dos Tunstall, um grupo que atuava como força paramilitar em uma guerra não declarada entre fazendeiros, comerciantes e políticos corruptos. Era o início da Guerra do Condado de Lincoln. Billy se tornaria um pistoleiro de causa, ao menos por um tempo, mas as causas no Velho Oeste duravam menos que a pólvora de um tambor. Billy the Kid estava deixando de ser apenas um nome em cartaz. Estava se tornando uma lenda viva, alguém que atirava sem hesitar, mas também sorria com um tipo de inocência perturbadora. Um garoto em corpo de pistoleiro. Um fora da lei que parecia ter sido moldado pelo próprio deserto. E a partir daquele momento, cada passo dele deixaria rastro de sangue, fumaça e história. De Lincoln, Novo México, fim da década de 1870. Um território sem lei, onde o dinheiro valia mais que a justiça e a bala resolvia o que o tribunal ignorava. Era um campo minado de ambições, traições e poder. De um lado, a organização corrupta liderada por Lawrence Murphy e James Dolan, que controlava o comércio local com punho de ferro, aliados à polícia, ao sistema judiciário e até a políticos. Do outro, um grupo recém-chegado tentando romper esse monopólio. Os ingleses John Tunstall e Alexander McSween, que ofereciam salários melhores, oportunidades reais e, para muitos homens sem rumo, algo próximo de esperança. Billy the Kid se uniu aos Tunstall por lealdade e por algo mais raro ainda: respeito. Tunstall o tratava como um homem, não como um marginal. E isso, para alguém como Billy, valia mais que ouro. Foi ali que ele se tornou parte dos Regulators, uma força armada leal a Tunstall, composta por homens duros, justos à sua maneira e prontos para a guerra. Não demorou muito para a pólvora falar. Em 18 de fevereiro de 1878, John Tunstall foi emboscado e assassinado por representantes do outro lado. Billy viu naquele assassinato o fim de qualquer ilusão de justiça. Ele jurou vingança e cumpriu. Nos meses seguintes, o sangue correu como chuva de verão nos desertos do Novo México.
Billy e os Regulators iniciaram uma campanha de retaliações rápidas, brutais e cirúrgicas. Entre os mortos estavam o xerife Brady, alvejado à luz do dia em plena rua, e outros homens ligados diretamente ao assassinato de Tunstall. Mas o conflito cresceu. Saía do campo da vingança pessoal e entrava na esfera de uma guerra civil não oficial, com tiroteios, emboscadas, queimas de propriedades e execuções públicas. A população local vivia no terror. Cada esquina podia ser a última. E Billy, antes um fugitivo qualquer, agora era um nome temido, respeitado, odiado e seguido. Atingiu o clímax em julho de 1878, no chamado 5 Dias de Lincoln. Billy e os Regulators ficaram cercados em uma casa, resistindo ao cerco das forças do governo e dos capangas de Murphy e Dolan. Centenas de tiros disparados, fumaça, fogo, gritos. Quando as balas cessaram, a casa estava destruída e Alexander McSween, o último bastião legalista do grupo, estava morto. Mas Billy conseguiu escapar. E naquele momento, algo mudou. A guerra acabava. Mas para Billy, a paz jamais chegaria. Ele agora era um símbolo. Para uns, o último fora da lei com código de honra. Para outros, apenas um assassino carismático. Mas uma coisa era certa: não havia mais volta. A partir dali, o governo passaria a tratá-lo como inimigo público número 1. E mesmo aqueles que antes o apoiavam começariam a recuar. A Guerra de Lincoln havia moldado Billy the Kid. Duro, letal, impiedoso, mas ainda jovem. Tão jovem que muitos esqueciam que por trás da mira afiada havia um garoto que ainda não completara 20 anos. E o Oeste não perdoava a juventude. Depois da Guerra do Condado de Lincoln, Billy the Kid tornou-se um homem marcado. Seu nome atravessava desertos e saluns como uma maldição viva. Os jornais o chamavam de psicopata, de assassino a sangue frio. Mas para muitos locais, ele ainda era o garoto que lutou contra a corrupção de um sistema podre. E talvez, no fundo, Billy acreditasse que ainda havia alguma chance, uma saída. Em 1879, surge essa oportunidade. O novo governador do território do Novo México, Lew Wallace, o mesmo que mais tarde escreveria o clássico Ben-Hur, oferece uma anistia a quem estivesse disposto a testemunhar sobre os crimes cometidos durante a guerra. Billy viu nisso uma porta, uma chance de limpar seu nome, recomeçar. Ele escreve ao governador, marca encontros, dá sua palavra e, em troca, se entrega. Pela primeira vez em anos, Billy se rende voluntariamente. Confia, fala, cumpre o combinado. Mas o sistema não cumpre nada. O governador desaparece. Os promotores ignoram o acordo. E Billy é deixado trancado, algemado, abandonado à própria sorte. Era a traição final, a mais cruel de todas, porque não vinha de um revólver, mas de uma promessa quebrada. De um sistema que o usou e depois cuspiu seu nome na lama. Ele esperou dias, sem julgamento, sem resposta. Então, decidiu fazer o que sempre soube fazer melhor: escapar. Na calada da noite, enganou os guardas, roubou uma arma, matou um deles, depois o outro. Tomou um cavalo e sumiu nas sombras como um fantasma renascido. Mais uma vez, Billy the Kid enganava a morte. Mais uma vez, a lenda crescia. Só que agora não havia mais espaço para redenção. Não havia mais aliados nem ilusões. O garoto que tentou confiar havia morrido naquela cela. O que restava era o pistoleiro absoluto, sozinho, caçado, letal. E em algum lugar, à espreita, alguém já preparava o tiro final. O deserto estava em silêncio. Mas todos sabiam que Billy the Kid ainda estava vivo e armado. Não havia onde se esconder por muito tempo. Ele era agora o homem mais procurado do Novo México. E para capturá-lo,
O governo escolheu alguém que conhecia seus passos, seu jeito, sua alma, Pat Garrett. Ex-parceiro, ex-companheiro de salões e trilhas, Pat agora vestia o distintivo de xerife do condado de Lincoln. Era o tipo de homem que o Velho Oeste criava aos montes, durão, prático, sem tempo para poesia ou piedade. Mas havia algo mais nessa história. Pat conhecia Billy, sabia como ele pensava, onde se escondia e, o mais importante, sabia o quanto era perigoso. A caçada começou no fim de 1880. Garrett formou uma patrulha armada, seguiu pistas, interrogou informantes e caçou o fantasma pelas trilhas secas e montanhas do Novo México. Billy surgia em um povoado, desaparecia no outro, visitava velhos amigos, sumia na escuridão. Parecia sempre um passo à frente, um vulto, um sussurro com um revólver. Mas então, em 23 de dezembro daquele ano, Garrett conseguiu encurralar Billy e sua gangue numa cabana em Stinking Springs. Houve troca de tiros. Um dos companheiros de Billy caiu morto. Os outros se renderam, e o Kid, pela segunda vez, foi capturado. Dessa vez, não haveria mais acordos. Condenado à forca pela morte do xerife Brady, Billy aguardava sua execução trancado na cadeia do Tribunal de Lincoln, sob vigilância armada. Mas ninguém entendia de fuga como ele. Em abril de 1881, usando pura ousadia e precisão, matou os 2 guardas, tomou as armas, libertou-se das correntes e mais uma vez cavalgou para a liberdade. Dizem que antes de partir, olhou pela janela do tribunal, sorriu e gritou para os moradores da cidade: "Adeus, senhores!" Foi a gota d'água. O governo queria um fim, rápido, definitivo. Agora transformado em lenda viva, jurou que seria o último a ver Billy de pé e seguiu seu rastro com precisão cirúrgica. A caçada se transformou numa obsessão. Ele sondava tavernas, batia em portas, ouvia cada boato com atenção de predador. Até que, em julho de 1881, uma pista o levou ao rancho de Pete Maxwell, em Fort Sumner. Ali, na escuridão do quarto, enquanto a noite respirava pesada sobre o deserto, Billy entrou sem saber que a morte já o esperava. Era julho de 1881. O deserto do Novo México parecia preso no tempo, em silêncio, como se o próprio Oeste esperasse pelo fim de uma era. Billy the Kid estava escondido mais uma vez. Desta vez, no rancho de Pete Maxwell, em Fort Sumner. Um lugar onde se sentia seguro, rodeado por rostos familiares. Talvez, por um breve momento, acreditasse que ainda poderia escapar de tudo. Do governo, de Pat Garrett, do destino. Mas a morte viajava rápido. Na noite de 14 de julho, Pat Garrett chegou ao rancho em segredo. A escuridão era espessa como um breu. Garrett entrou silenciosamente no quarto de Pete Maxwell, esperando por uma chance, por uma sombra, por um som. E então a porta rangeu, passos leves. Um vulto entrou. Billy, com uma faca na mão, desconfiado, murmurou algo na penumbra. Quem és? Quem é? Não houve resposta. Do escuro, 2 tiros ecoaram. Um deles atingiu o coração. Billy caiu no chão de terra batida. Silêncio. Apenas o som do vento lá fora. Assim, aos 21 anos, Billy the Kid, o garoto que desafiou impérios, fugiu de todas as celas e se tornou o símbolo da rebeldia do Oeste. Caiu sem ver o rosto de quem puxou o gatilho. Morto por um homem que um dia foi seu amigo. Morto por um sistema que nunca perdoou sua ousadia. Morto, mas não esquecido. Dizem que naquela mesma noite, quando a notícia se espalhou, salões inteiros ficaram em silêncio. Alguns brindaram, outros choraram, mas ninguém ignorou. Porque com Billy morria mais do que um fora da lei. Morria a última faísca de um tempo onde homens comuns podiam se tornar lendas. Morria o Velho Oeste como o conhecíamos.
Billy foi enterrado ao lado de dois amigos em um cemitério simples de Fort Sumner. Seu túmulo, ao longo dos anos, foi vandalizado, roubado, reconstruído, mas nunca esquecido, porque lendas não morrem com o corpo. Continuam vivas nas balas, nos livros, nas fogueiras contadas ao pé da noite. E agora, você também conhece a verdadeira história por trás do mito. Curta, compartilhe e siga o canal Lendas em Verdades, onde o mito encontra a história.